Meu nome é Wagner. O devocional desse dia será os judeus e a lei. Dois textos que foram me passados foi Romanos capítulo 2, verso 17, e refletir também sobre Romanos 3, verso 8. A Bíblia Viva diz assim: Vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus por Ele ter lhes dado sua lei, orgulham-se de Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração, possa nos ensinar, possa ministrar de uma forma poderosa e rica. Algumas versões dizem no verso 17 que tem por sobrenome judeu. Judeu é o nome dado, nome étnico, cultural, religioso, dado a um povo, a um grupo, a seguidores de preceitos do judaísmo, de pessoas que seguem o mandamento, um povo, uma comunidade judaica. E foi entregue esse nome, oriundo também na tribo de Judá. E a observância dessa lei dos judeus, no capítulo 2, Paulo ele começa ali naquela carta dizendo sobre o juízo de Deus, que foi dado no devocional anterior. E recapitulando um pouco, o fracasso do judeu torna ele culpável em face desses privilégios que ele desfruta, que está debaixo da lei, sob a lei, e as promessas de Deus. Porque o judeu ele podia e devia ser luz, para os que vivem nas trevas e um guia para os cegos. E do verso 21 ao 24, Paulo começa acusando os judeus de ser hipócrita e transgredir a lei. Para a gente poder olhar um pouco o contexto aqui, para a gente chegar na observância da lei em relação aos judeus, porque o tempo também é curto, não dá para a gente explorar muito. Romanos 2, no verso 9, haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para os gregos, para aqueles que continuarem pecando. Mas haverá glória, honra e paz para todos quantos praticarem o bem. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. No verso 10. Então haverá juízo, haverá o castigo, haverá tristeza, angústia para aqueles que praticarem o mal. Começando pelos judeus, porque conhecem a lei e não fizeram. Mas haverá honra, glória e paz para todos os que praticarem o bem. Começando também pelos judeus, porque conhecem a lei e os que praticarem a lei estão aguardando isso. Isso é natural. O verso 11 diz: Isso porque Deus trata todos com igualdade. Deus é justo, é amoroso. Verso 12 diz que Deus punirá o pecado em qualquer situação. Ele castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. E Deus castigará aqueles que pecarem sobre a lei, os que estiverem debaixo da lei, que conhecerem a lei, porque pela lei eles serão julgados. Verso 13, porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Não apenas os que ouvem e conhecem a lei que se declaram justos diante dos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes sim são considerados justos. Porque a maioria das pessoas conhecem, ouvem, estudam a lei, estudam a Bíblia, mas não põem em prática. Então, esses não são que são justos diante dos olhos de Deus. O verso 14 diz que, na verdade, os gentios não têm a lei de Deus. Mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a própria lei, embora não tenham lei. O verso 15 diz que eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo dos seus corações sabem fazer a diferença, a distinção entre o certo, o errado, o bem e o mal, mas a lei está escrita dentro deles. A sua própria consciência, os pensamentos mostram que isso é verdade. Por isso que às vezes eles se acusam e outras vezes se desculpam, porque eles seguem a sua própria lei, a sua própria consciência. Eles criam uma lei humana, terrena e má, perversa dentro de cada um deles. Em detrimento disso, Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo e o sal da terra. No capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus ensina isso, não mestre. E verso 16, ele fala assim, que assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Diferente dos judeus, porque nós não somos judeus. Não sei você, eu, talvez a nossa árvore genealógica, não sei se a gente consegue vasculhar isso lá para trás, se a gente consegue ver se algum restício, algum caminho que sobrou, que mostra que a gente é judeu, mas embora a gente não é judeu, a gente é cristão. Seguimos não a lei de Moisés apenas, mas a lei de Cristo. Apesar que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas diferente dos judeus, que a lei era o tutor, o que valia era ato cerimonial, ritualístico, sacrifício. Jesus ensina algo que é simples, que ele fala que é melhor obedecer do que sacrificar.
E Tiago fala no capítulo 1, verso 22, para que a gente torne praticantes da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, não somente os ouvintes, não apenas conhecedores, ouvintes da palavra, mas põe em prática, senão a gente engana nós mesmos. No capítulo 1, verso 22, associando essa linha de pensamento e raciocínio que Tiago tem acerca do que Paulo está escrevendo a Romanos. No verso 23 diz que se alguém é ouvinte da palavra apenas e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Verso 24 fala, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe, e para logo se esquece de como ele era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente nessa lei perfeita, essa lei da liberdade, é a lei de Cristo, a lei do amor, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente apenas, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A gente conhece, ouve a lei de Deus, o mandamento, o que Jesus ensinou. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, simples, que todo mundo conhece. Se a gente não consegue perdoar uma pessoa, Jesus falou que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. É o que ele diz para os seus discípulos. E a gente não consegue perdoar uma vez, a gente consegue amar as pessoas mais. Isso a gente não está praticando a lei. A gente não está praticando e obedecendo a lei do amor, a lei de Cristo. Então a gente não pode ser bem-aventurado naquilo que a gente sucede e realiza, porque a gente está sendo negligente a essa lei. Os judeus eram assim. E nós, como cristãos, temos que ser diferentes. Obedecer a Cristo. E Tiago se estende no capítulo 2 dizendo que a fé sem obra ela é morta. Ou seja, se a gente conhecer a lei, crer nessa lei, mas não houver sacrifício em poder realizar ela, o sacrifício de renúncia é nosso. De abrir mão do nosso egoísmo, da nossa própria vontade, em prol de obedecer o que Cristo pediu, o que Deus pediu. Para que essas boas obras glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Se não o conhecimento, ouvir só da Bíblia, ouvir da lei, se torna uma forma de uma fé morta, inoperante, não serve para nada. Mas quando a gente visita os órfãos, visita os desamparados, ora, busca, se importa com as pessoas, ali, faz o que Jesus falou na parábola do bom samaritano, ele está demonstrando a nossa prática de obediência acerca da lei de Cristo. Jesus falou uma coisa interessante a respeito aos fariseus religiosos daquela época, que a gente pode até ouvir deles, até aprender com eles. Porque eles conhecem a lei, eles ensinam, são doutores, mestres da lei. Mas isso não torna eles melhores do que ninguém. Mas eles não praticam, não imitam o jeito deles. Por isso que o capítulo 3 do verso 8 diz assim, que nós lemos, se vocês seguirem essa linha de pensamento, chegarão a isso, façamos o mal para que nos venha o bem, entretanto a condenação daqueles que afirmam essas coisas é justa. Porque os judeus tinham uma certa vantagem e nós não temos vantagem. Não importa se a gente é pastor, se é mestre, se é líder de uma igreja, isso não traz vantagem para ninguém. Muito pelo contrário. A quem muito é dado, muito é cobrado. Agora, o que importa é a gente obedecer a Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar a obedecer Ele a cada dia, a cada palavra. Não nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Para que nós possamos se tornar pequenos Cristos. E as pessoas enxerguem as boas obras e glorifiquem a Deus. Que Deus nos abençoe nesse devocional e nos ajude. Amém?